Segunda Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentarmos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passaste Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgastes, porém em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giliel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se como o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo a louvar o Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se.
Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Mais de 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em seu redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Jeosafá, sim, primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. A morte de Jeosafá e a impiedade de Jeorão. 2 Crônicas, capítulo 21. Depois, Jeosafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias, e Azarias, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por quanto era primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomeus contra o domínio de Judá, e construíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomeus que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mandado, porque deixara o Senhor Deus de seus pais. E também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o
profeta que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio do mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade de dia em dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que eles não deixaram filhos, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias é chegado, que o fim de 2 anos saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhes não queimou aromas como queimaram seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. 2 Crônicas, capítulo 22. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Omri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azazel, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram, junto a Ramá, pelejando contra Azazel, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, a Deus o abatimento de Acasias. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, a mãe de Acasias que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabade, filha do rei, Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. 21.